O Band Entrevista está de volta. Estamos falando sobre as descobertas e os desafios nas pesquisas sobre o Zika vírus. Eu recebo aqui o pesquisador da UFBA, Dr. Gubi Soares. Dr. Gubi, no bloco anterior, o senhor estava falando da descoberta que já se sabe que o Zika vírus pode ser transmitido do homem para a mulher ou da mulher para o homem na relação sexual. Mas a transmissão para o ser humano ainda continua sendo exclusivamente com o Aedes aegypti? Veja bem, saíram alguns trabalhos mostrando que outros mosquitos podem transmitir, mas se sabe realmente que o Aedes aegypti é o principal transmissor. Ele, em grande escala, é ele que transmite. Outro mosquito pode transmitir em pequena escala, mas não nas proporções que o Aedes aegypti é capaz de transmitir. Porque o Aedes aegypti, você encontra ele nas casas, nas residências. Esse ano saiu até um índice aqui de infestação de mosquito em Salvador, estava muito alto, né, na cidade de Salvador. As pessoas continuam sem cuidar das suas casas, deixando que o mosquito se prolifere nas suas residências. Então, devemos ter cuidado muito com a Aedes aegypti, porque ele continua em grande escala e a doença não desapareceu. Então, para a gente ter um novo surto, pode acontecer? Pode. Uma grande parte de Salvador já teve o Zika vírus? Teve. Mas os estudos ainda não comprovam se vai ter uma nova epidemia ou não. Pode acontecer. Agora, eu ia perguntar isso para o senhor, porque, por exemplo, para a dengue, o que se fala é que a pessoa que já teve a dengue uma vez não pode ter novamente. Isso realmente é verdade? Acontece também no caso do Zika? Não, a dengue você pode ter até 4 vezes, porque você tem dengue 1, mas 2, de formas 3, diferentes. 4. Mas é o mesmo vírus, apenas ele tem características diferentes, né? Então, é dengue 1, 2, 3 e 4. Então, você pode ter dengue. Para o médico, ele vai dar o diagnóstico, você está com dengue novamente. Só o laboratório especializado é que vai dizer, olha, você está com dengue 1, dengue 2, 3, 4, mas para o médico ele vai ver o quadro clínico de dengue de novo. E no caso da Zika? No caso da Zika não se sabe. Eu não posso afirmar que as pessoas que tiveram Zika vírus, elas estão protegidas. E isso a gente tem que ver no futuro. Necessitamos de maiores estudos, de maiores comprovações sobre isso. Então a gente fica, teoricamente, sim. Na prática, a gente precisa ver o futuro. E por quanto tempo o vírus ainda permanece no corpo da pessoa? Veja bem, existem estudos agora mostrando, saiu um trabalho recente de um indivíduo, um pesquisador muito bom, onde ele fez um estudo de 1.000 e poucos casos de homens. Ele examinou o sêmen do homem. E ele viu que ficou mais de 180 dias no sêmen. A média era acima de 180 a 200 dias o vírus no sêmen. Então, esse vírus está no organismo. A pessoa não está doente, mas o vírus ainda permanece no organismo daquele indivíduo. Então, por isso, o indivíduo que teve Zika tem que ter muito cuidado na relação sexual para não engravidar uma mulher e já levar o vírus no espermatozoide e a criança já nascer com a microcefalia. E a criança que não nasça, porque tem crianças também que as mães tiveram microcefalia, mas não nasceram, as mães tiveram Zika, mas não nasceram com a microcefalia. Isso não quer dizer que essa criança também não possa desenvolver algum outro tipo de problema ao longo da vida? Existem alguns estudos, assim, talvez tenham sido publicados, que algumas crianças que tiveram contato durante a gestação de sua mãe com Zika, essas crianças começam a apresentar alguns problemas na visão, na audição, né? Com a diminuição da audição, da visão, causada por uma lesão desse vírus. Mas isso são estudos, não está comprovado. Então, as mães têm que ficar observando, teve Zika no 6º ou 7º mês, tem que observar essa criança, se está desenvolvendo alguma doença diferente e tal. Como a gente está conversando sobre isso, Zika é um vírus interessante. Recentemente saiu um trabalho mostrando que Zika vírus causa, em alguns indivíduos, uma conjuntivite. E essa conjuntivite leva a uma lesão no olho, provocando uveites, inflamações no olho. E alguns indivíduos ficam com sequelas, fica com a diminuição da vista, tem como se fosse uma névoa. Então,
Você vê que o vírus esse ainda é um desconhecido e se vai se conhecer mais com os estudos. E se fala muito, se preocupa muito em que a mãe, né, a mulher que pretende engravidar, se cuidar para não ter o Zika vírus, mas uma criança que acabou de nascer, né, recém-nascida, até que idade pode ser perigoso a própria criança contrair o vírus? Geralmente as crianças, quando contraem um vírus como esse, é muito perigoso, porque o seu sistema imunológico está presente, mas não tem as mesmas defesas que um adulto. Então, essas crianças também têm que ser protegidas, para que não desenvolva alguma doença mais grave, como encefalite viral. Nós temos observado que algumas meningites virais em nosso laboratório têm dado positivo para Zika vírus. Não se acreditava nisso, mas estamos encontrando o Zika vírus em líquor. E temos estudos que comprovam, vamos publicar esses artigos. E Zika vírus continua sendo algo que o mundo inteiro está estudando, publicando trabalhos científicos muito bons. Existem estudos em macacos rezos, fêmeas grávidas, eles infectam, depois tiram o feto, fazem estudos e eles demonstram que esse vírus continua se multiplicando nos órgãos do feto. Rim, pulmão, fígado, cérebro, aparelho auditivo. Então, esses fetos estão infectados do macaco rhesus com o Zika vírus. Então, esses trabalhos são importantes para poder esclarecer como o vírus age em nosso organismo, no ser humano. Hoje, aqui no Brasil, quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, especificamente aqui na Bahia, com o senhor? Veja bem, aqui na Bahia existem alguns grupos que eu conheço, existem pesquisas aqui na Fiocruz, existe um grupo lá de células-tronco no CBTC, o nosso grupo, talvez exista outros grupos no Hospital das Clínicas, também existem médicos obstetras trabalhando com mulheres, existem vários grupos aqui em Salvador trabalhando que eu não conheço todos, mas eu sei que existem vários grupos, como existe vários grupos. Existe uma rede no Brasil chamada Renesica, que é do Ministério da Saúde, criada, onde existe mais de 300 pesquisadores envolvidos só no estudo do Zika vírus no Brasil. Mas como é que está o investimento nisso? Porque chegou a se falar, inclusive, que a falta de investimento poderia interromper essas pesquisas, né? Veja bem, o investimento para a pesquisa nos últimos, não só de Zika vírus, nos últimos tempos, foi um desastre, né? O país deixou de investir em pesquisa. A Universidade Federal da Bahia vem sofrendo muito com a falta de investimento em todas as suas linhas de pesquisa, até na manutenção da sua estrutura. O dinheiro não chegou, nem está chegando até agora. E como é que vocês estão fazendo a pesquisa a partir de uma realidade como essa? Veja bem, eu tive um projeto aprovado de Zika vírus pela CAPES, chama Zika Fast-Track, que é uma parceria do nosso laboratório com células-tronco. Esse dinheiro já acabou, não tenho mais. Então, esse dinheiro foi muito importante porque o Zika Fast-Track da CAPES deu o lastro, o suporte no nosso laboratório para que nós pudéssemos seguir trabalhando em Zika vírus junto e foi graças a esse dinheiro que fizemos uma parceria com células-tronco do São Rafael, com a doutora Milena Botelho Soares. Então, mas esse dinheiro acabou. A gente não está conseguindo fazer mais nada. Nós temos um recurso que está mantendo o laboratório agora de Zika vírus, que é da doutora Silvia Sardi. Esse dinheiro é da FINEP, mas esse dinheiro envolve 5 grupos, o nosso grupo é mais 4. Então, o dinheiro que ela administra, coordena, de pesquisa, é para 5 grupos. Então, o dinheiro é curto. Então, a gente tem que estar comprando reagentes a conta-gotas, porque o outro grupo também vai precisar. Então, hoje nós temos uma dificuldade muito grande de seguir com as pesquisas. Limita de alguma maneira? Limita. Nós estamos muito limitados, o país passa por um momento difícil. Espero que as eleições terminem para que a gente possa vislumbrar um futuro em pesquisa, em ciência. Tá certo, doutor Gubi. A gente vai dar mais um intervalo rapidinho e o Band Entrevista volta já.